Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje, nós nos dedicaremos ao estudo das leis complementares, das leis ordinárias, das leis delegadas, dos decretos legislativos e das resoluções. Em um primeiro momento, nós vamos tratar de um assunto que é muito instigante e que foi objeto de inúmeros debates, tanto no âmbito da doutrina quanto nas manifestações dos tribunais pátrios, que é acerca das diferenças existentes entre leis complementares e leis ordinárias. Quando nós realizamos um estudo da doutrina e das manifestações dos tribunais pátrios, nós vamos perceber que, basicamente, a diferença entre leis complementares e leis ordinárias, ela será obtida a partir de dois critérios. Primeiro, sob uma perspectiva material, sob a perspectiva do conteúdo que pode ser veiculado por cada uma delas. E uma segunda, de ordem formal, que é aquela que vai levar em consideração ao procedimento, ao processo legislativo adotado para a edição de cada uma dessas duas espécies legislativas. Então, façamos agora a análise de cada uma dessas diferenças para que nós possamos compreender efetivamente a diferença existente entre leis complementares e leis ordinárias. Inicialmente, nós vamos perceber que o nosso Constituinte ele elegeu algumas matérias, alguns assuntos no texto constitucional que, em razão da sua relevância, deverão ser disciplinados mediante lei complementar. Então, nós vamos perceber que a própria Constituição, o nosso Constituinte originário no texto constitucional, reservou à lei complementar determinadas matérias e determinados assuntos que ele reputou como relevantes, assuntos que mereciam ser disciplinados através de lei complementar. Mesmo porque veremos, o processo de edição de leis complementares estará sujeito a um quórum de aprovação muito mais rígido, muito mais gravoso do que aquele exigido para as leis ordinárias, que é o quórum de maioria absoluta. Então, nós vamos perceber que o texto constitucional, em diversos dos seus dispositivos, irá prever que lei complementar disciplinará, lei complementar estabelecerá, lei complementar fixará, nos termos de lei complementar. Então, nós vamos perceber que o Constituinte, quando desejou e quando entendeu que a matéria ali tratada era uma matéria extremamente relevante, ele expressamente estabeleceu que aquela matéria só poderia ser disciplinada ou materializada através de leis complementares e, consequentemente, exigiu para a aprovação destas leis um quórum muito mais dificultoso e muito mais rígido do que aquele estabelecido para as leis ordinárias. Todavia, no que diz respeito às demais matérias em que o Constituinte expressamente não exigiu lei complementar, nós poderemos verificar que elas poderão ser disciplinadas através da edição de leis ordinárias, cujo quórum de aprovação é um quórum muito mais simplificado, que é o quórum de maioria simples ou maioria relativa. Portanto, nós vamos perceber que, basicamente, a primeira diferença entre leis complementares e leis ordinárias, ela é de ordem material, ela leva em consideração o conteúdo, porque os conteúdos que devem ser veiculados mediante lei complementar são expressamente estabelecidos no texto constitucional. Os demais conteúdos, as demais matérias, poderão ser veiculadas e disciplinadas mediante a edição de leis ordinárias. E esta é uma primeira diferença. Mas, além dessa diferença de ordem material, nós vamos perceber que há diferenças de ordem formal, que levam em consideração o procedimento de criação tanto das leis complementares quanto das leis ordinárias. Quando nós realizamos o estudo do texto constitucional, nós vamos perceber que, para a aprovação de leis complementares, o nosso Constituinte exigiu um quórum de aprovação de maioria absoluta. Diferentemente, para a aprovação de leis ordinárias, o nosso Constituinte exigiu apenas a aprovação por um quórum de maioria simples ou relativa. Mas, afinal de contas, o que significa isso? Quando nós realizamos um estudo do texto, nós vamos perceber que é importante, inicialmente, nós diferenciarmos dois quórums existentes dentro do processo legislativo.
o chamado quórum de instalação e o chamado quórum de aprovação. Nós vamos perceber o seguinte: quando nós realizamos uma leitura do artigo 47 da Constituição da República, o artigo 47 ele vai ser claro dizendo o seguinte, que as deliberações, em regra, no âmbito do processo legislativo, serão tomadas pela maioria dos membros da Casa Legislativa, desde que presente a maioria dos seus membros no âmbito da sessão legislativa. Então, nós vamos perceber que, no que diz respeito ao processo legislativo, a sessão legislativa que vai avaliar, que vai discutir, que vai analisar as propostas legislativas, elas só podem iniciar desde que estejam presentes metade mais um dos membros de cada casa legislativa. Portanto, o nosso Constituinte estabeleceu como quórum de instalação das sessões legislativas o quórum de maioria absoluta, ao exigir, portanto, a presença de metade mais um dos membros à sessão legislativa. Todavia, outro quórum também é disciplinado pela Constituição da República, que é o chamado quórum de deliberação e aprovação, que é o quórum exigido para que a proposta legislativa seja considerada aprovada. No que diz respeito ao quórum de aprovação, vamos perceber que o Constituinte, em que pese ter estabelecido como regra o quórum de maioria relativa, metade mais um dos membros presentes, vamos verificar que em algumas espécies legislativas, como, por exemplo, as leis complementares, o nosso Constituinte exigiu o quórum de maioria absoluta. Ou seja, além de nós termos que verificar o quórum de instalação, é necessário nós verificarmos também o quórum de aprovação. Mas, afinal de contas, professor, qual é a diferença entre maioria absoluta e maioria relativa? Veja bem, o quórum de maioria relativa exige votos correspondentes à maioria dos membros presentes à sessão legislativa, desde que, obviamente, esteja presente à sessão legislativa a maioria absoluta dos membros, pois, como nós vimos, o quórum de instalação deve ser observado para que se dê início à chamada sessão legislativa. Quando nós estamos diante do chamado quórum absoluto, ou quórum de maioria absoluta, nós vamos estar diante de uma exigência de que, para que a proposta legislativa seja aprovada, é necessário que eu tenha o voto da maioria dos membros que compõem a Casa Legislativa. De tal modo, nós vamos perceber que o quórum exigido para a aprovação de leis complementares é muito mais dificultoso, é muito mais burocrático, é muito maior do que aquele exigido para a aprovação das leis ordinárias. Então, vamos supor, por exemplo, nós sabemos que a Câmara de Deputados possui 513 deputados federais, e o Senado, por sua vez, é composto por 82 senadores. Para que ambas as casas legislativas, ou para que cada uma delas funcione, é necessário, de acordo com o artigo 47 da Constituição, esteja presente metade mais um de seus membros. Isso significa que, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, para que o quórum de instalação da sessão legislativa ocorra, é necessária a presença de metade mais um dos membros. No caso da Câmara dos Deputados, seriam necessários 257 membros presentes para ter o início à sessão legislativa. No caso do Senado Federal, em sendo 82 número de senadores, eu precisaria ter pelo menos 42 senadores presentes para dar início à sessão legislativa. Agora, quando nós vamos analisar a questão do quórum de aprovação, o que nós vamos perceber? Imaginem vocês que esteja tramitando, no âmbito do Congresso Nacional, uma proposta de lei ordinária. A proposta de lei ordinária, para que ela seja apreciada no âmbito da Câmara dos Deputados, é necessário que estejam presentes 257 deputados federais. Em sendo lei ordinária, para que ela seja aprovada, eu preciso apenas do quórum de maioria simples, ou maioria relativa. Ou seja, eu preciso dos votos correspondentes à metade mais um dos membros presentes à sessão legislativa. Então, se eu tiver uma sessão legislativa que se iniciou com 280 deputados federais,
eu precisaria do voto correspondente à metade mais um, a 141 votos, para que aquela proposta legislativa seja considerada aprovada, aquela proposta de lei ordinária. Todavia, se eu estivesse diante de uma lei complementar e estivessem presentes a uma sessão legislativa 280 deputados federais, como a Constituição exige o quórum de maioria absoluta, eu necessitaria do voto correspondente à metade mais um dos membros que compõem a Casa Legislativa, ou seja, pelo menos 257 votos entre os 280 deputados presentes àquela sessão legislativa. Eu poderia ter apenas nessa perspectiva pouco menos de 27 votos negativos, sob pena daquela proposta de lei complementar não ser aprovada, dela ser rejeitada. Agora, obviamente, por que o Constituinte estabeleceu um quórum mais dificultoso no que tange à aprovação da lei complementar em relação à lei ordinária? Certamente, pessoal, pelo fato do Constituinte ter identificado que determinadas matérias, em razão da sua relevância, em razão da sua importância, elas precisariam ter a aprovação de um maior número de membros no Congresso Nacional, de modo para que essas leis pudessem ser editadas, pudessem ser produzidas. Então, nós temos aí essas diferenças de natureza material e de natureza procedimental. Ainda há uma outra pequena diferença que é importante mencionar, é no respeito ao processo de tramitação da proposta de lei complementar e da proposta de lei ordinária no âmbito das casas legislativas. De acordo com os regimentos internos das casas legislativas, propostas de lei complementar elas não podem ser aprovadas apenas no âmbito das comissões legislativas. Elas têm que ser necessariamente submetidas ao plenário. Diferentemente das propostas de lei ordinária, que, de acordo com os regimentos internos das casas legislativas, elas podem ser aprovadas apenas no âmbito das comissões legislativas, tal como permite a Constituição da República. Nós sabemos que, obviamente, que aquelas propostas são aprovadas apenas no âmbito das comissões legislativas, se houver o requerimento de 1/10 dos membros da Casa Legislativa, ela obrigatoriamente deverá ser levada à apreciação no plenário da respectiva Casa Legislativa. Então, nós vamos perceber, portanto, que as diferenças entre lei complementar e lei ordinária, elas são de natureza material, que é aquilo que diz respeito ao conteúdo, e vai ser também de ordem formal ou procedimental, uma vez que o nosso Constituinte, além de exigir um quórum mais dificultoso, um quórum maior de aprovação para as leis complementares, nos regimentos da Casa ainda ficou estabelecido que a proposta de lei complementar ela tem que necessariamente passar pelo processo legislativo tradicional. Ela tem que ser submetida necessariamente à discussão e aprovação no âmbito do plenário da Casa Legislativa, não sendo possível a adoção do processo legislativo conclusivo, que é aquele mais diminuto, aquele mais simplificado, que ocorre apenas no âmbito das comissões legislativas. Então, vistas essas diferenças entre leis complementares e leis ordinárias, nós temos que adentrar numa outra questão que é muito relevante, que é a discussão acerca da suposta existência de hierarquia entre leis complementares e leis ordinárias. A doutrina e a jurisprudência também se debruçaram sobre o tema. E no que diz respeito a esse tema, duas importantes correntes doutrinárias surgiram para tentar trazer soluções. Uma primeira corrente doutrinária sustentou a ideia de que não existe entre as espécies legislativas hierarquia. Para outra corrente de pensamento, existiria entre as espécies legislativas uma hierarquia em favor das leis complementares em detrimento das leis ordinárias. Para aqueles que sustentam a ideia de que não há hierarquia entre as espécies legislativas, eles vão dizer o seguinte, olha, não é o fato da Constituição ter colocado as leis complementares primeiro que as leis ordinárias que criará entre elas uma hierarquia normativa.
Não é o fato da Constituição ter estabelecido um quórum mais dificultoso, um quórum maior de aprovação para as leis ordinárias do que para as leis ordinárias, para as leis complementares do que para as leis ordinárias, que vai fazer com que exista hierarquia entre elas. E, de fato, quando a gente olha a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, uma questão fica clara. Efetivamente, não existe hierarquia entre leis complementares e leis ordinárias, porque cada uma delas se destinará a disciplinar determinado conteúdo, a disciplinar determinadas matérias. Como nós vimos, o Constituinte, quando ele quis que determinada matéria fosse disciplinada por lei complementar, ele expressamente previu no texto constitucional esta exigência. Quando ele permaneceu silente, ele permitiu que aquelas matérias pudessem ser disciplinadas mediante lei ordinária, de tal modo que eu não terei, portanto, uma hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, porque elas vão se destinar a disciplinar assuntos e matérias completamente distintas, não havendo como se cogitar esta possibilidade de existência de hierarquia entre elas. Em que pese esse posicionamento da doutrina e do Supremo Tribunal Federal, é importante nós considerarmos o seguinte: há determinadas situações que fazem com que nós tenhamos que discutir a relação entre leis complementares e leis ordinárias, principalmente no que diz respeito à ideia de leis no tempo, né? Vamos ver o seguinte: suponhamos que a Constituição exija para determinada matéria, exija para determinado assunto, que seja ditada uma lei complementar. Esta matéria poderia ser tratada por lei ordinária? Por óbvio que a resposta é negativa. Se a Constituição exigiu lei complementar para disciplinar uma determinada matéria, e ela é disciplinada por lei ordinária, eu estarei diante de um típico caso de inconstitucionalidade formal, haja vista que o meio legislativo adotado é diverso daquele exigido pelo texto constitucional. E necessariamente essa lei ordinária, que tratou sobre matéria reservada à lei complementar, deverá ser declarada inconstitucional. Aqui acredito que nós não tenhamos maiores dúvidas. Agora, imagine, por exemplo, que o nosso Constituinte não exija para determinada matéria a edição de lei complementar. Mas o nosso legislador, no processo legislativo, opta por disciplinar aquela matéria editando uma lei complementar. A pergunta que faço a vocês é a seguinte: esta lei complementar, no futuro, poderia ser modificada por lei ordinária? Lei ordinária teria a possibilidade de modificar esta lei complementar? De acordo com o entendimento predominante nos tribunais e na doutrina, como a lei complementar foi elaborada em desconformidade com o texto constitucional, e o próprio texto constitucional não exigiu para aquela matéria lei complementar, não haveria problema que, posteriormente, esta lei complementar fosse modificada apenas por leis ordinárias, até porque as leis ordinárias eram originariamente o meio legislativo adequado e previsto na Constituição para tratar sobre aquelas matérias. Então, aí é uma outra questão importante verificar. Quando lei complementar, portanto, disciplinar matéria poderia ser disciplinada por lei ordinária, posteriormente, leis ordinárias poderão modificar ou até mesmo revogar a lei complementar. E veja bem, seria possível, naquele caso concreto, que lei complementar fosse editada para poder disciplinar uma matéria que, a princípio, competiria à lei ordinária? Perfeitamente possível, porque, de acordo com a doutrina, se o quórum de aprovação da lei complementar é maior, é mais abrangente do que aquele exigido para aprovação de lei ordinária, não haveria nenhum impedimento que matérias que poderiam ser disciplinadas por lei ordinária sejam disciplinadas por lei complementar. Portanto, acabando com essa discussão acerca da hierarquia ou não entre leis complementares e leis ordinárias, nós vamos perceber que existirão profundas diferenças entre elas, mas que, de acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, não é tecnicamente correto dizer que exista entre elas uma hierarquia normativa. O que há entre elas são diferenças, tanto no que diz respeito às matérias que podem ser disciplinadas por cada uma delas,
quanto no que diz respeito ao procedimento de sua aprovação, seja no que tange ao quórum mais dificultoso de maioria absoluta exigida para aprovação de leis complementares, em detrimento do quórum de maioria simples ou relativa exigido para leis ordinárias, seja no que diz respeito à vedação de que leis complementares sejam aprovadas apenas pelo processo legislativo conclusivo, ou seja, a vedação e a exigência, na verdade, de que leis complementares sejam necessariamente levadas à apreciação do plenário da Casa Legislativa. Por feitas essas considerações, nós passamos agora a estudar uma segunda espécie legislativa muito importante também para o ordenamento jurídico, em que pese a sua pequena utilização na atualidade. São as chamadas leis delegadas. O que nós vamos perceber é que as leis delegadas, assim como os decretos legislativos, assim como as resoluções, elas vão estar sujeitas a um processo legislativo especial. Porque, em razão das suas características, em razão das suas finalidades, da sua própria natureza jurídica, nós vamos perceber que elas não se vão se submeter àquele processo legislativo ordinário, em que tem que ser aprovada por ambas as casas legislativas, depois ser submetidas à sanção ou veto presidencial. Isso não acontecerá, e nós veremos como acontecerá o processo de criação de cada uma dessas espécies legislativas. A primeira delas, como dizia, são as leis delegadas. As leis delegadas são espécies legislativas que são fruto da chamada delegação legislativa. As leis delegadas, para serem criadas, elas dependem que o presidente da República exerça aquilo que nós chamamos de iniciativa solicitadora. O presidente da República irá encaminhar ao Congresso Nacional um pedido, uma autorização para que ele crie uma norma jurídica, para que ele elabore uma lei delegada versando sobre um determinado assunto. Ao receber este pedido, o Congresso Nacional ele necessariamente deverá se reunir em sessão legislativa unicameral e, por meio da maioria simples de seus membros, eles poderão autorizar ou não o presidente da República a editar a lei delegada sobre aquele assunto determinado. E o Congresso Nacional, caso na votação se obtenha maioria simples dos votos, maioria relativa dos votos, autorizará o presidente da República, mediante a expedição de uma resolução do Congresso Nacional, a editar esta lei delegada. Nesta resolução, que é o meio através do qual ocorrerá a delegação legislativa, ela, além de fixar o assunto que poderá ser objeto da lei delegada, ela ainda vai estabelecer um prazo, normalmente de 45 dias, para que o presidente da República crie a lei delegada, sob pena de, não o fazendo, perder a delegação legislativa conferida pelo Congresso Nacional. Agora, observe, quando o presidente da República ele edita a lei delegada, é importante que ele fique atento aos estritos limites da delegação legislativa. Que ele, ao editar a lei delegada, ele não exorbite os poderes que lhe foram delegados. Ele não crie uma lei delegada que verse sobre assuntos que não foram autorizados. Porque se isso acontecer, fugirá para o Congresso Nacional a prerrogativa de suspender, a prerrogativa de sustar os efeitos da lei delegada e até mesmo revogar a delegação legislativa que foi concedida ao presidente da República, conforme estabelece o artigo 49 da Constituição da República. E quando o Congresso Nacional verificar que o presidente da República, ao editar a lei delegada, exorbitou os poderes que lhe foram conferidos, exorbitou os limites estabelecidos na resolução de delegação, o Congresso Nacional o fará mediante a expedição de um decreto legislativo, o qual terá como objetivo sustar, suspender os efeitos da lei delegada e, eventualmente, revogar a delegação legislativa conferida. Aqui vem uma questão interessante também. Nós vamos verificar, quando nós estamos tratando da chamada delegação legislativa, ela pode ocorrer de duas formas do ordenamento jurídico brasileiro.
Quais são elas? A primeira e mais natural é a chamada delegação legislativa típica ou incondicionada. Essa delegação legislativa vai acontecer como? O presidente da República, ele solicita autorização para expedir para produzir, na verdade, né, a lei delegada, e o Congresso Nacional, por maioria simples, através de resolução, autoriza o presidente a elaborar a lei delegada. Assim que o presidente elabora a lei delegada, ele automaticamente já pode promulgá-la e publicá-la. Essa lei delegada ela não precisa voltar para a apreciação do órgão legislativo. Ela não está, portanto, sujeita àquilo que nós chamamos de controle político legislativo, porque foi uma delegação que se deu de forma incondicionada. Mas há uma possibilidade de que o Congresso Nacional, ao delegar a competência ao presidente da República para elaborar a lei delegada, ele o faça de forma atípica, ele o faça de forma condicionada. Nesta hipótese, assim que o Congresso Nacional confere ao presidente da República a delegação para criar a lei delegada, e depois que o presidente elabora a lei delegada, ele obrigatoriamente tem que submetê-la ao Congresso Nacional, que pode aprová-la ou rejeitá-la, no todo ou em parte. Neste caso de delegação condicionada, em que necessariamente a projeto de lei delegada tem que ser remetido ao Congresso Nacional, é importante observar que não são admitidas emendas parlamentares ao projeto de lei delegada elaborada pelo presidente da República. Então, veja bem que há duas possibilidades. Na primeira, o presidente da República recebe a delegação, ele mesmo produz a lei delegada, ele mesmo promulga e publica. No caso da incondicionada, o presidente da República elabora a lei delegada, submete ela ao Congresso Nacional. Caso ela seja aprovada, ele irá publicá-la e promulgá-la. Então, nós vamos perceber então que em matéria de lei delegada nós temos essas duas especificidades. E por fim, é importante que nós tratemos de um outro assunto. Nós temos que chegar também à observação, nós temos que considerar que nem todas as matérias são passíveis de serem delegadas e, portanto, não poderão ser objeto de leis delegadas. O nosso Constituinte, sabiamente, estabeleceu que algumas matérias, em razão da sua natureza, em razão da sua relevância, em razão mesmo de uma interpretação sistêmica do texto constitucional, não poderiam ser objeto de delegação legislativa. E quais seriam essas matérias? Primeiro, de acordo com a Constituição da República, as matérias reservadas à lei complementar não podem ser objeto de delegação legislativa. Aqui mesmo por uma questão lógica. Se nós vimos que leis complementares precisam de um quórum de maioria absoluta para serem aprovados, como seria possível permitir que o presidente da República legislasse, criasse uma lei delegada através de uma aprovação por maioria simples dos membros do Congresso Nacional? E outra coisa, as matérias, como nós vimos, sujeitas à lei complementar, são matérias muito relevantes, são matérias muito sensíveis, e que, portanto, não seriam tão adequadas de serem disciplinadas mediante uma delegação legislativa, mediante a criação de uma lei delegada. Então, matérias reservadas à lei complementar não podem ser objeto de delegação legislativa. Além disso, não se admite delegação legislativa acerca de matérias ou assuntos como nacionalidade, cidadania, direitos individuais e direitos políticos. Porque estas matérias são tão essenciais, são tão elementares, que seria muito inadequado e seria perigoso permitir que elas fossem objeto de uma delegação legislativa, que elas pudessem ser tratadas mediante leis delegadas. Além disso, nossa Constituição também não admite a delegação ao presidente da República que seja delegado matérias relativas à organização e à estruturação tanto do Poder Judiciário quanto do Ministério Público. Aqui, essa vedação ela está diretamente relacionada à ideia da garantia da separação dos poderes, da independência tanto do Poder Judiciário
quanto do Ministério Público, enquanto importante órgão de administração da justiça dentro do Estado brasileiro. Então, nada mais natural que o presidente da República não tenha a possibilidade de criar norma jurídica, que não tenha a possibilidade de editar lei delegada para tratar da organização nem do Poder Judiciário, nem do Ministério Público, e, obviamente, nem mesmo da organização do Poder Legislativo, apesar de não estar expressamente previsto na Constituição, sob pena de eu ter aí uma violação ao princípio da separação dos poderes. Além disso, a nossa Constituição também não permite que sejam delegadas as propostas de leis orçamentárias. A lei orçamentária, a lei de diretrizes orçamentárias e o plano plurianual. Até mesmo porque essas leis orçamentárias elas se destinam justamente a controlar os gastos do Poder Executivo, o orçamento do Poder Executivo, de tal modo que não seria adequado e lógico que o próprio presidente participasse do processo de elaboração e definisse de forma concreta a quais leis orçamentárias e quais limites orçamentários ele estará submetido. Então, por esse motivo, a nossa Constituição também não permite esse tipo de delegação feita do Poder Legislativo ao Poder Executivo. Portanto, essas matérias não podem ser objeto de edição de leis delegadas. E aqui, por último, fica uma crítica. Nós percebemos muito bem que se existisse uma maior aproximação entre executivo e legislativo, as leis delegadas no âmbito do Estado brasileiro poderiam ser utilizadas de forma muito mais adequada e de forma muito mais coerente, ao invés do presidente da República ficar tendo que recorrer a medidas provisórias para poder garantir a sua governabilidade. Até mesmo porque nós veremos que as medidas provisórias elas podem ser causa de extrema insegurança jurídica e podem promover alterações no ordenamento jurídico que podem causar situações de conflito jurídico e de, como eu disse a vocês, de insegurança jurídica em decorrência das suas características e da sua natureza. Então, feitas as considerações sobre as leis complementares, sobre as leis ordinárias e sobre as leis delegadas, agora nós vamos adentrar a análise de duas espécies legislativas muito peculiares e muito sui generis, porque têm características muito próprias, finalidades e objetivos muito próprios. A primeira delas são os decretos legislativos. Os decretos legislativos são espécies legislativas que serão utilizadas pelo Congresso Nacional para materialização e veiculação das matérias sujeitas à sua competência exclusiva, conforme previsto no artigo 49 da Constituição da República. Isso significa que os decretos legislativos eles serão utilizados pelo Congresso Nacional quando ele tiver que praticar atos que terão efeitos externos, mas que estejam inseridos dentro da sua competência exclusiva. Como, por exemplo, quando o Congresso Nacional for sustar os efeitos de leis delegadas ou de exorbitação do poder regulamentar, eles farão mediante a edição de decretos legislativos. Quando, por exemplo, o Congresso Nacional for apreciar e aprovar tratados internacionais celebrados, ele o fará mediante decretos legislativos. Então, percebam bem que os decretos legislativos são espécies legislativas que vão ser utilizadas para manifestação e materialização das competências atribuídas ao Congresso Nacional em caráter exclusivo, em especial para disciplinarem questões que terão efeitos externos ao próprio Congresso Nacional. Os decretos legislativos, a sua aprovação depende de um quórum de maioria simples ou de maioria relativa. E as propostas de decretos legislativos podem ser apresentadas tanto por deputados, quanto por senadores, quanto por comissões do Senado ou comissões da Câmara de Deputados, bem como pelos presidentes das casas legislativas. Isso é perfeitamente possível. Agora, além dos decretos legislativos, nós temos outra espécie legislativa, que são as chamadas resoluções. E quando nós tratamos de resoluções, nós estamos falando de uma espécie legislativa que tem por objetivo materializar as competências de cada uma das casas legislativas e do Congresso Nacional
mas desde que estes atos, essas materializações tenham efeitos apenas internos. Então, vejam bem, tanto o Congresso Nacional, quanto a Câmara de Deputados, quanto o Senado Federal podem editar resoluções. No caso do Congresso Nacional, qualquer membro do Congresso Nacional ou comissões no âmbito do Congresso Nacional poderão apresentar propostas de resoluções. No âmbito do Senado, por óbvio, apenas senadores poderão apresentar propostas de resoluções. E no âmbito da Câmara de Deputados, apenas deputados poderão apresentar propostas de resoluções. Tanto as resoluções do Congresso, quanto as resoluções senatoriais, quanto as resoluções deputatoriais, elas também serão aprovadas por um quórum de maioria simples. Agora, a grande diferença entre os decretos legislativos e as resoluções é que, como eu disse, diferentemente dos decretos legislativos que se destinam a produzir efeitos externos, as resoluções se destinam a produzir efeitos internos, apenas no âmbito das casas legislativas ou no próprio âmbito do Congresso Nacional. Então, por exemplo, para aprovar o regimento interno da Câmara de Deputados, se fará mediante resolução. Para aprovar o regimento interno do Senado Federal, se fará através de resolução. Para poder decretar a perda de um mandato de um senador ou de um deputado, se fará por resolução. Ou seja, atos que terão efeitos apenas internos e, portanto, serão materializados, serão veiculados mediante a edição de resoluções. Aqui, todavia, é importante fazer uma pequena consideração. A consideração no seguinte sentido: se nós fizermos uma análise detida do artigo 51, que trata das competências exclusivas da Câmara de Deputados, e do artigo 52, que trata das competências exclusivas do Senado Federal, nós vamos perceber que alguns daqueles dispositivos, algumas daquelas competências, em que pese serem disciplinadas mediante resoluções, elas terão efeitos externos. Como, por exemplo, o artigo 51, inciso 1º, quando prevê que competirá à Câmara de Deputados, por 2/3 de seus membros, a autorizar que o presidente da República responda por crime comum ou responda por crime de responsabilidade. Veja bem, quando a Câmara de Deputados, por 2/3 de seus membros, autoriza a instauração do processo para a responsabilidade comum, por responsabilização por crime comum do presidente, ou por responsabilização por crime político, isso é feito através de uma resolução. Só que, neste caso, percebam bem que ela terá efeitos externos. Excepcionalmente, ela terá efeitos, portanto, externos, porque, afinal de contas, isso interferirá diretamente na questão relativa à responsabilização do chefe do Executivo. De igual modo, por exemplo, quando o artigo 52 da Constituição da República estabelece no seu inciso 1º que compete ao Senado Federal julgar o presidente da República pela prática de crime de responsabilidade, vamos perceber que, se por acaso o presidente for declarado impedido pelo voto de 2/3 dos membros do Senado Federal, aquela resolução não terá efeitos apenas internos, ela terá efeitos também externos. E, portanto, aí eu trago para vocês duas exceções para demonstrar que aquela lógica de que decretos legislativos irão disciplinar matérias que terão efeitos externos e que resoluções irão disciplinar matérias e assuntos que digam respeito a assuntos internos das casas legislativas ou do Congresso Nacional, não é 100% verdadeira, porque ela admite exceções. E mostrei para vocês exceções muito relevantes. Portanto, essas são as considerações que eu gostaria de trazer a vocês acerca tanto das leis complementares, como das leis ordinárias, das leis delegadas, dos decretos legislativos e das resoluções. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos vocês bons estudos e excelentes reflexões. Até a próxima.